radical, que é o significado básico da palavra que está contido no elemento. A ele são acrescentados outros elementos. Analisando os exemplos citados: pedra, pedreiro e pedrinha. Estão observando no slide a parte da palavra que está na cor azul, pedre. Perceba que este elemento, esta parte da palavra, é comum a todos os membros da mesma família. Vamos agora para a vogal temática verbal. Caso tenham dúvidas, podem falar, tá bom? A vogal temática verbal tem como função preparar o radical para ser acrescido pelas desinências e também indicar a conjugação a que o verbo pertence. Quando a gente analisa os verbos conforme as conjugações diferentes, cantar, primeira conjugação, vender, segunda conjugação, e partir, terceira conjugação. Então, percebe que cada conjugação tem uma terminação diferente, não é? Primeira, AR, segunda, ER e terceira, IR. Aí vem uma observação. Nem todas as formas verbais possuem vogal temática, tá bom, gente? Exemplo, parto, por exemplo, tem um radical parte, mais o O de desinência, tá bom? Temos também o tema. Já entenderam sobre o radical, sobre a vogal temática. Agora entenderemos sobre o tema, que é o radical com a presença da vogal temática. Analisando aí o verbo canta. Cante é o radical, a é a vogal temática e o tema é o quê? Os dois juntos, canta. Então, tema, tudo quando vocês pensarem em tema vai ser o quê? O radical com a vogal temática. Cadê a participação de vocês ao vivo? Quero perceber se vocês estão me ouvindo bem e conseguindo visualizar o material. Tá bom? A partir disso, nós temos as desinências. O que são as desinências? São elementos que indicam as flexões que os nomes e os verbos podem apresentar. São subdivididos em desinências nominais, porque refere-se a nomes, que carrega essa nomenclatura, desinência nominal. E temos também a desinência verbal, ou seja, referente a verbo. As desinências nominais indicam o gênero e o número. As desinências de gênero são A e O. Por quê? Nós temos o gênero masculino, O, e temos o gênero feminino, A. E temos também as desinências de número, que são o S para o plural, e sabemos que para o singular não tem desinência. Ou seja, para o singular não há necessidade do S. Isso já sabemos, correto? Então, analisando aqui a palavra gato. Gate é o radical. Lembra que eu falei no slide anterior que o radical é um membro comum, é um elemento mórfico comum a todos os membros da mesma família? Então, gate é o radical e O é o quê? É a desinência nominal de gênero. Por quê? Porque está indicando aí que pertence ao gênero masculino. Correto? Agora, analisando a palavra gatos no plural. A gente faz mais outra classificação, que é esta. Gato, radical, já sabemos. O O, que é uma desinência nominal de gênero. Por que nominal de gênero? Porque está indicando o masculino. E o S, desinência nominal de número, porque está indicando a marca da pluralidade. Tá bom? Vamos prosseguir.
Agora para as desinências verbais. As desinências verbais é um pouco mais difícil que as desinências nominais, não é? Porque elas podem indicar 4 coisas. Quais são esses 4 elementos, gente? Modo. Lembra que quando a gente estuda verbo, essa classe gramatical maravilhosa da nossa língua, a gente estuda os modos verbais? Vamos dar uma recapitulada. Modo indicativo, que é um fato verdadeiro. Vocês estão assistindo a minha live, ou seja, é um fato verdadeiro acontecendo no momento presente. Temos também o modo subjuntivo, que refere-se a algo incerto, hipotético. Se vocês lerem determinado, então concordam que aí que é uma hipótese, não é? Não há nenhuma garantia. E temos também o modo imperativo, que indica ordem, súplica, pedido. Conseguiram relembrar os modos verbais? Espero que sim. Essa recapitular. Quando a gente fala de número, já sabem, não é? Quando a gente fala de pessoa, ao qual pessoa o verbo pertence. E tempo, né? Pretérito, presente, futuro. Aí analisando o exemplo, cantávamos. Cante é o radical. A aí está como vogal temática. Vá como a desinência de modo e tempo, porque está indicando o modo indicativo e está indicando o tempo passado. Verdade, gente? E por último, música, que está indicando a desinência de número, porque está no plural. E está indicando a pessoa, que é a primeira do plural. Nós cantávamos. Concordam com essa análise? Estão conseguindo entender a lógica do assunto? O próximo assunto é bem fácil, que é referente aos afixos. Podem deixar as dúvidas de vocês aqui no chat, tá bom? Se eu estiver falando rápido demais, tá bom? O que são os afixos? São os elementos que se juntam aos radicais para a formação de novas palavras. Os afixos podem ser prefixos ou sufixos. E qual é a diferença entre eles? Prefixos, quando colocados antes do radical. Lembra que radical é aquele elemento mórfico comum a todos os membros da mesma família, não é? Então, se eu falo pedra, que é a palavra primitiva, a partir de pedra tem pedreiro, pedregulho, não é? Então, qual é o radical de pedra? Do pedre, não é? Do P até o R. O radical para na consoante. Então, recapitulando, voltando. Prefixo quando vem antes do radical e sufixo quando vem depois do radical. Analisa aí a palavra pedra. Pedre é o radical. O ada é o afixo que fica após o radical. Então, ele recebe a classificação de sufixo. A palavra inviável. Nós sabemos que existe a palavra viável, que é a palavra primitiva, correto? A partir de viável, eu tenho uma derivação de inviável. Ou seja, reconexão bem sucedida. A plataforma que eu estou usando deu uma atualizada aqui. Perdão. Vamos recomeçar. Então, prefixo quando colocado antes do radical e sufixo quando colocado depois do radical. Analisando a palavra infelizmente. O radical aqui é o feliz, não é? Pronto, vocês sabem disso. O in foi o elemento acrescentado na frente. Logo, é um prefixo. E o mente foi acrescentado após o radical. Então, ele classifica como sufixo. Vogais e consoantes de ligação.
elementos que são inseridos entre os morfemas. Os elementos mórficos em geral por motivos de eufonia, ou seja, para facilitar a pronúncia, minha gente. Exemplo, silvícola, paulada, cafeicultura. Então perceba aí, cafeicultura, por exemplo, bem fácil. O I aí é classificado como uma vogal de ligação, porque está ligando as palavras. Não é? E facilita bastante a pronúncia através da vogal. Por isso que classifica como vogal de ligação. E paulada aí, o L como uma consoante de ligação. Próximo. Agora entraremos em processo de formação de palavras. Nós sabemos que palavras primitivas no slide certo, de palavras primitivas. As palavras primitivas são a primeira palavra daquela família, não é? Palavras que não são formadas a partir de outras. Como, por exemplo, pedra, casa, paz. Agora, derivada o quê? Palavras que são formadas a partir de outras já existentes. Pedrada. Pedrada derivada de quê? De pedra. Sabemos, não é? Ferreiro. Derivado de ferro. Obrigada, Jaqueline Correia. Obrigada. Continue participando no chat ao vivo. Agora vem a diferença de palavras compostas. É bem fácil. Palavras simples são aquelas que possuem apenas um radical. Qual é o conceito fácil? Cidade, casa, pedra. Enquanto palavras compostas são palavras que apresentam dois ou mais radicais. Pé de moleque. Tem mais de um radical, não é, gente? Pernilongo. Tem um radical de perna e um radical de longo. Guarda-chuva, mesma coisa. Então, recapitulando, palavras simples, um radical, e palavras compostas, dois ou mais radicais. Aí, continuando. Na língua portuguesa, existem dois processos de formação de novas palavras, que é a derivação e a composição. Aí vamos agora iniciar em derivação. Nesses 5 tipos de derivação que existem em nossa língua. Derivação é o processo pelo qual palavras novas, ou seja, as palavras derivadas, são formadas a partir de outras que já existem, primitivas. Podem ocorrer das seguintes maneiras: prefixal, sufixal, parassintética, regressiva e imprópria. Veremos detalhadamente. A prefixal é quando você acrescenta um prefixo à palavra. Existe a palavra fazer. Eu acrescentei o prefixo 10 na frente, 10 fazer. Existe a palavra útil. Eu acrescentei o prefixo de negação na frente e ficou útil. Isso classifica como prefixação ou derivação prefixal. Sufixal, ou seja, acrescentado um sufixo após o radical. Pedreiro, eu acrescentei o eiro, não é? Livraria, esse aria. E civilizar, esse isar. Então, pedreiro e livraria são, esse eiro, esse aria, são sufixos nominais, porque referem-se a nomes, enquanto civilizar equivale a um sufixo verbal, porque referente a verbo. Nós temos também a derivação regressiva. Qual é a ideia de regressão que vocês têm? Não é voltar, retornar, retroceder? Exatamente. Então, a derivação regressiva é um processo de derivação
em que são formados substantivos a partir de verbos. Ou seja, exemplos. Ninguém justificou o atraso. O atraso vem do verbo atrasar. O debate foi longo. Debate vem do verbo debater. Ou seja, são formados substantivos a partir de verbos. É só você tirar a última letra, praticamente, do verbo. Se eu tenho cantar, você tira o R e fica o quê? Canta. Ou canto, perdão, canto. Debater, tirando o R, fica debate. Ou seja, é só você regredir tirando a última letra para formar um substantivo. Oi, Maria Graciete. Obrigada também, viu, pela participação no canal do YouTube. Nós temos agora a derivação imprópria. Por que carrega esse nome de imprópria? Porque é um processo de derivação que consiste na mudança de classe gramatical da palavra sem que sua forma se altere. Ou seja, aí não há a classificação correta da classe gramatical. O jantar, aí você fica na dúvida, na classificação. Seria um substantivo ou seria um verbo? Então, essa derivação imprópria, ela consiste nessa mudança da classe gramatical. Em que fica nessa dubiedade de se é uma classe ou se é outra. É um pouquinho estranho, não é? Concordo. Estamos quase terminando, tá bom? Fiquem ligados. São apenas 22 slides, estamos no 19º. E composição, vamos colocar aqui, composição para vocês verem. Pronto, chegou. Composição é um processo pelo qual a palavra é formada pela junção de dois ou mais radicais. A composição pode ocorrer de duas formas: por justaposição e por aglutinação. Qual é a diferença da justaposição e da aglutinação? A justaposição é quando não há alteração nas palavras e continuam a serem faladas, escritas da mesma forma como eram antes da composição. Exemplos. Girassol, nós temos o quê? Como a formação dessa palavra? Gira mais o sol. Pé de moleque. Pé mais de moleque. E a aglutinação teve alteração, gente. Ou seja, repetindo, justaposição não tem alteração na forma, nem na pronúncia, nem na escrita. E aglutinação, sim. Observe, planalto. Na formação desta palavra, nós temos o quê? Plano mais alto. Perceba que houve o quê? A mudança da vogal, não foi? Do A para o O, na forma original dela. E além da derivação, nós temos, e da composição, existem outros tipos de formação de palavras, que são o hibridismo, a abreviação e a onomatopeia, para já finalizarmos a aula. A abreviação. Mudou de slide. Cristiane Borges, obrigada, querida. Obrigada, Augusto César. Obrigada pelas pessoas que estão participando da aula ao vivo. Compartilhem, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, tá bom? A abreviação é o que todos sabem, não é? Que é a forma reduzida apresentada por algumas palavras. Auto de automóvel, quilo de quilograma, moto de motocicleta. O hibridismo eu julgo ser mais difícil porque é necessário ter um pouco de conhecimento etimológico. Por quê? Porque o hibridismo se refere à formação de palavras, mas a partir da junção de elementos de idiomas diferentes. Exemplo, automóvel. É necessário eu saber que automóvel é formado através de auto, que vem do grego, e móvel, que vem do latim.
E último slide, mas não menos importante, nós temos a onomatopeia. Que o quê? Que é imitação de sons, não é? Consiste na criação de palavras através da tentativa de imitar vozes ou sons da natureza. Como tic-tac, bum, toc-toc-toc no celular, não é? Pom-pom, cocoricó. Então, esse é o material, esses foram os slides separados para apresentarmos o tema da nossa aula, que foi, voltando aqui, estrutura e formação de palavras. Eu espero que vocês tenham entendido, revisado este conteúdo, tá bom? As dúvidas podem deixar nos comentários, terei prazer em respondê-los. Tenha uma ótima noite e obrigada, viu? Por fazer parte do meu aniversário. Hoje eu faço 27 anos e vocês estão aqui comigo, participando. Porque o aniversário é meu, mas eu quero agregar conhecimento a vocês também. Uma boa noite. Beijo da professora Jéssica.